André, e como que foi em questão esse momento já do seu pai ficando mais idoso, questão do trabalho, convívio ali contigo? Então, cara, essa foi a parte mais legal. Não dele ficar doente em si, mas foi a parte que eu mais me aproximei. Eu sempre fui a ovelha negra da família, cara. Quem fazia as coisas erradas, quem não obedecia, quem era o... É mesmo, André? Putz, fui, cara. Eu sempre aprontei. E é pra você ver, a minha primeira aparência, olhando pra você, foi, puxa, um cara André bonzinho, sempre né? foi bonzinho, André sempre foi um exemplo. Vini, Mas e assim, agora ficou com medo. Mas o que aconteceu, cara? Quando começou o cinto a apertar, ele já estava mal um pouco antes da pandemia. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, André. Claro. Você... Eu sou do meio, tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Ah, então vocês são em 3. Somos em 3. Minha irmã mais velha mora em Santos. Mora em Santos. Meu irmão mais novo tinha acabado de ter filho. Então tava todo aquele receio, isso e aquilo. E eu sei que vai aparecer, mas a mulher do meu irmão era um pouco mais paranoica com a questão de doença em si, principalmente no meio da pandemia. Então, meu irmão mal saía de casa, tinha todos aqueles procedimentos de limpar tudo que comprava, era tudo assim, ia entrar em casa sem roupa. Que assim, vamos deixar claro, né? Assim, eu percebi isso muito na igreja, né? Que tinha as pessoas que simplesmente ficaram apavoradas. Sim, muita gente. Ok, você vai fazer o quê? Até porque a gente não sabia o que estava acontecendo, como Agora, era de fato, coisa, algumas pessoas ficaram mais... Então, algumas ficaram mais, outras ficaram menos. Entendi. E toda a pressão que teve em volta do caso em si, eu sei que foi um caso sério pra caramba, mas a impressão que tinha é que se você abrisse a porta da sua casa, o vírus entrava. Nossa, é verdade. No começo. Isso aí. De tanto pânico que colocaram na gente, entendeu? A gente só assistia TV, aí só passava isso. Só passava isso, tá morrendo não sei quanto, você não abre a porta de casa, você não faz isso. Cara, então você vivia sobre forte tensão, o né? tempo inteiro, cara. Entendi. E aí foi indo, né? E aí o que aconteceu? Ele já estava mal um pouco antes da pandemia, mas ainda conseguia se virar bem. Conseguia fazer as coisas que precisava, não dava tanto trabalho para minha mãe. Porque o seu pai, o André, ele começou a ter problemas de saúde pela idade? Pela idade. Entendi. Pela idade. E a gente demorou um pouco para entender o que estava acontecendo. Eu vou falar um episódio que eu tive. Eu tenho vários com eles, né? E um que eu fiquei muito preocupado. O Marangoni, ele era lá no escritório, ele era o responsável pela parte penal, né? Então, os processos criminais, quem cuidava era ele, né? E tinha alguns processos criminais que tinham audiência. E ele sempre foi nas audiências. Quando eu entrei lá, eu acompanhava ele e tal. E aí teve uma audiência em Guarulhos que ele foi, e ali eu fiquei preocupado, porque geralmente quem assumia as rédeas da audiência criminal era ele, né? O tributário federal era mais eu que fazia, o tributário estadual Perseus e o Benedito, e ele era o mais da parte criminal, penal, tributário, né? E ele sempre deu a condução da audiência, né? Ele que fazia as perguntas para o promotor, ele que fazia para as testemunhas, né? Interagia com o promotor, sempre era ele, né? E a gente era o suporte. E eu, assim, não tinha muita experiência em criminal. Eu ia para aprender com ele. Sim. E aí chegou nessa audiência, ele travou. Você me contou Ele simplesmente travou. E eu olhei assim, eu falei, e agora? O homem travou. E eu? Aí foi meio que no susto. Sim. Então vai, filho, ele não está indo, tem que ir você. E eu fiz a audiência, o Benedito estava junto, ele também ajudou. E ok, a gente voltou no carro, e aí a gente perguntou, Marangoni, tudo bem? O que aconteceu? Ele falou, não sei. Não sei. Travei. Deu o famoso branco, né? Aí ali eu olhei para o Benedito, assim, a gente ficou meio preocupado. Eu imagino. Porque... E ali, não é normal, né, isso acontecer. Não, ele era super... Assim, ele sempre foi tímido. Sim, mas na audiência... ele mandava bem, eu sei. Ele desenrolava, né? Então, assim, eu tenho até hoje as petições dele em papel escrito, em máquina de escrever. Sim. Eu tenho. E ele mandava super bem. Então, assim, ali eu fiquei preocupado. E dali para frente, eu já vi ele degringolar um pouco mais. Já começou a ser ladeira, né? Aí, acho que você vai poder falar melhor, né?
E a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Falta de conhecimento. A gente começou a entender que a coisa estava ficando ruim, porque ele ainda ia trabalhar. Só que ele esquecia dinheiro no táxi, cara. A sorte é que a gente andava com umas pessoas muito boas, e era sempre quase os mesmos taxistas que levavam ele. Então os caras já conheciam meu pai há bastante tempo, minha mãe também. Então os caras vinham em casa, o seu Marangoni esqueceu a carteira, o dinheiro. E a gente, pô, pai, tá ficando complicado, né? Vai menos por cento, não precisa ir, acordava muito cedo. E ele começou a acordar de madrugada, tomar banho e ficar pronto para o trabalho. 3 horas da manhã. Nossa. Pô, tem alguma coisa errada, calma aí, né? Não é assim. Ou acordava cedo, tomava banho e ficava nu pela casa. Puxa. E a minha mãe comentava, eu já não morava mais com eles. Minha mãe começava a comentar, pô, seu pai tá com umas manias esquisitas, tá acontecendo alguma coisa. A gente levou a fazer uns exames, viu que estava começando a entrar numa demência senil. Pô, vamos cuidar. Começamos a cuidar da coisa. Meu pai também era aquele cara que não, posso te falar, não botava muita fé, talvez até por já estar mais atrapalhado da cabeça, ele ia, mas não levava as coisas tão a sério assim. Entendi. A gente tinha lição de casa para fazer, a gente comprou caderno de caligrafia para ele não perder a coordenação. Não, e para você ver, né, ele sempre foi ativo no trabalho. Ele não parou. Ele não parou. O trabalho dele era o que segurava então, ele. Mas pensa bem, né? Ele se aposentou do Tribunal de Imposto e Taxa, que ele era juiz do Tite, foi para o escritório e eu, assim, quando eu entrei, ele já tinha uns 5 anos de escritório, sei lá, 6 anos. Eu entrei e a gente já ficou mais 10 juntos. Sim. Então, para você ver que ele... E assim, ele ia religiosamente todos os dias. Ele e o Benedito passava na casa dele, pegava ele e ia até o escritório. Eles deixavam o carro num lugar, na rua Tabatinguera, vinha andando, voltava andando, tipo assim, eles tinham... A gente ia almoçar, ia no Mercadão, ia no Piero, ia na Padaria Santa Teresa, a gente ia sempre andando. Sempre andando, centro ele sempre andava. Então, assim, era ativo. Teoricamente, ele era ativo. Ativo. Nossa. O que complicou muito, que a gente sentiu, foi quando ele começou a se desligar do escritório. Sim. E aí a gente percebeu que a coisa não estava tão legal. E foi mais ou menos nessa época que a gente começou a entender que ele estava acordando muito cedo, não se vestia, andava pelado para cima e para baixo, começou a querer trocar o dia pela noite, e ainda acho que 1 ou 2 vezes para o escritório, mas a gente começou a ver que nem isso estava tão legal da gente deixar ele sozinho. Porque aí começou o Benedito ter problema. Aí não conseguia passar para pegar ele, né? E aí a gente, para ir de táxi, não vai, né? Tirando o dinheiro que gasta para ir até lá. Tem muita coisa para fazer, não tinha tanta coisa mais para fazer, já estava mais meio que aposentando geral mesmo, né? Então, na verdade, o que a gente faz? Eu sempre fui assim, o cara, Deus me pôs no mundo para ficar com as pessoas mais velhas, né? O pessoal até brinca assim, o Leandro é o cuidador de... Porque assim, nessa época, eu cuidava já do meu pai, da minha mãe, tinha o Perseus, o Benedito, tinha mais o pessoal do escritório. E assim, eu sempre tentei ser muito solidário. Então, por mais que o trabalho não fosse feito, que era muito digital, isso foi um problema. Foi um problema. Começou a mudar muito o processo para digital e eles sofreram muito com isso. Mas o que eu fazia? Eu deixava eles escreverem. Eles faziam as petições escritas. O Marangoni mesmo, ele escrevia. Foi de muito escrever, E eu deixava. Para mim era muito mais fácil pegar e já fazer lá no computador. Eu falei, não, Marangoni, pode escrever aqui que depois eu digito. Ou então o Benedito, deixa aqui que eu vou digitalizar os documentos. Muitas vezes eles iam embora umas 5h30, 6 horas, eu ficava até as 8, 9 para pegar esse trabalho manual e transformar em digital. Mas eu sempre vi que era necessário. Então, até onde eu consegui, inclusive mesmo eles em casa, muitas vezes eu voltava e ia bater papo, o caso tal, para tentar ver se eles não davam esse break, né? Mas é difícil.